amigos, esse é o canal ABS Construção, o canal que ajuda você a diagnosticar os principais problemas da construção civil, os problemas, as patologias mais frequentes, mais simples da construção civil, bem como da sua casa, da nossa casa, das construções de um modo em geral, de maneira que você diagnosticando esses problemas e também com a nossa orientação, em que nós apresentaremos as soluções mais simples, mais baratas, você poderá economizar dinheiro de maneira a utilizá-lo para outros gastos, bem como você poderá solucionar esses problemas simples, esses problemas mais simples, mais corriqueiros da construção civil, sem a necessidade da contratação de um profissional especializado que você contratará somente naqueles casos, naqueles problemas mais complexos em que você não poderá solucionar. E nesse contexto, nesse vídeo de hoje, nós vamos apresentar uma das patologias mais frequentes da construção civil e que apresenta uma analogia com a patologia também mais danosa, patologia humana mais danosa para o organismo, e no caso da construção civil, talvez a mais danosa, a de maior dificuldade para solucioná-la, qual seja o problema das infiltrações, e no caso da patologia humana, o câncer oral. O câncer de uma maneira geral. Nesse contexto, é importante também se ressaltar que existe, além dessa complexidade, seja no diagnóstico, seja no tratamento da patologia humana, quanto da patologia das construções, quanto mais cedo se estabelecer o diagnóstico e se implementar um tratamento adequado para ambas as patologias, humana e da construção, isso resultará em benefício, no caso da patologia humana, para o paciente, no caso da patologia das construções, para você, que é o dono dessa construção, porquanto você poderá economizar dinheiro e, em ambos os casos, se diagnosticando e tratando precocemente essas patologias, você evitará um dano maior, de maneira que nesse vídeo nós vamos estudar uma das patologias mais frequentes e de mais difícil solução, qual seja as infiltrações por água em lajes expostas às intempéries. E é importante se ressaltar que, além da exposição a essas intempéries, a laje é um elemento da construção, um elemento estrutural da construção, que se difere dos outros elementos, porquanto ela está constantemente sujeita à movimentação essa que promove a dilatação e a contração do cimento, em determinados casos, surgimento de fissuras, de fendas, de rachaduras, que promovem a infiltração de água. Assim, a exemplo da patologia humana, se você intervier de uma maneira efetiva, você poderá evitar a propagação, a disseminação, a proliferação dessa infiltração, a disseminação para outros locais, como paredes, como vigas,
de maneira a evitar que elementos estruturais, tais como, por exemplo, a armadura de sustentação do concreto, ou mesmo evitando a destruição, a propagação dessas infiltrações no concreto, de maneira a promover a sua destruição, a corrosão da armadura, o comprometimento de vigas, você estará também atuando de uma maneira efetiva, a exemplo do que ocorre com a patologia humana. E a exemplo do câncer oral, a infiltração ela se dissemina de uma maneira também bastante semelhante ao câncer oral, ao câncer em várias localizações do organismo, porquanto, enquanto o câncer se vale, o câncer oral, o câncer de estômago, o câncer em qualquer localização, se vale para a sua disseminação de vasos capilares, as infiltrações de água também se valem de capilares presentes na estrutura do concreto para comprometer essa estrutura. Assim, é importante se ressaltar que mesmo a laje tendo sido construída por um pedreiro, pela equipe de um pedreiro experiente, ou então tenha sido injetado concreto usinado por meio de um caminhão-bomba, mesmo assim surgirão fissuras, fendas e rachaduras. Evidentemente que quanto melhor tiver sido construída, tiver sido concretada essa laje, menor a possibilidade de essas fendas maiores, como as rachaduras. Contudo, é importante se ressaltar que o concreto, a reação do concreto, a reação de cura do concreto, por si só, ela promove uma porosidade, ela promove uma capilaridade, ela promove a formação de microfissuras. Mesmo que essa laje tenha sido construída com juntas de dilatação, mesmo assim, essas microfissuras, essa porosidade no concreto existirá. E existirá não somente em decorrência dessas reações que envolvem a cura, reações químicas que envolvem a cura do concreto, mas também pelo fato de que a laje é um elemento estrutural quase que único na construção, porquanto ela está constantemente sujeita à movimentação. Movimentação essa que promove a contração e a dilatação desse concreto, de maneira que essa porosidade ela aumenta com a dilatação e posteriormente ela se reduz com a contração. Da mesma maneira, relativamente à temperatura. Quanto mais alta a temperatura, maior a dilatação. Além do que, esse concreto da laje, se houver o trânsito de pessoas, também deverá apresentar uma resistência à compressão que possibilite esse trânsito. Usualmente a laje possui, entretanto, um material de revestimento, material impermeabilizante, em um grande percentual de casos, num grande percentual de marcas comerciais, não apresenta essa resistência ao trânsito de pessoas. De maneira que as fissuras é uma questão de tempo, a umidade se disseminar por uma laje. Basicamente, o problema maior dessa infiltração é essa patologia ilustrada em tela, em que nós observamos a presença de uma rachadura, de uma fenda. Mas se nós
analisarmos detalhadamente na periferia dessa fenda, nós identificaremos outras fendas, outras fissuras de permeio ao concreto, de maneira que a água da chuva ela penetra por essas aberturas do concreto e se dissemina para as estruturas subjacentes, vizinhas, circunvizinhas a essa laje, que suportam essas lajes, tais como as paredes, as vigas, de maneira que se não se passar um impermeabilizante, um produto que vede essas fendas, essas fissuras, essa água ela se disseminará para as outras estruturas da construção. De maneira que, dependendo do estágio em que essa patologia for tratada, o diagnóstico dela pode ser esse como nós ilustramos em tela, em que há o comprometimento da infiltração oriunda da laje, especialmente nos cantos em que acomete as paredes, compromete o reboco, a pintura, o gesso, e se essa patologia não for tratada, ela evolui para patologias mais acentuadas, tais como essa que nós ilustramos em tela, em que nós podemos ver o comprometimento do concreto, a corrosão das estruturas, a fratura de vigas, o comprometimento dessas fendas presentes nas vigas, de maneira que fazendo analogia com a patologia humana, com o câncer oral, com o paciente portador de câncer oral, de câncer bucal, de câncer em praticamente todas as regiões do organismo, seria o caso de um paciente terminal. Essa estrutura aqui, ela está prestes a colapsar. Entendido o diagnóstico das principais patologias, de uma das principais patologias presente nas lajes expostas, quais sejam a infiltração, o diagnóstico dessas patologias, microfissuras, fissuras, porosidades existentes no cimento. Entendida esse diagnóstico, nós passamos a compreender o mecanismo responsável, mecanismo químico responsável pela formação dessa porosidade, dessas microfissuras, dessas rachaduras presentes nas lajes expostas, no concreto das lajes expostas. E, basicamente, ela se processa por duas reações. Uma reação denominada de álcali agregado, em que os materiais silicosos presentes nos agregados, hidróxidos alcalinos, eles reagem com a água que desce por meio dessas fissuras, dessas microfissuras, dessas porosidades, reagindo com esses materiais silicosos presentes nos agregados, como por exemplo na areia, e determina essa reação álcali agregado que gera uma expansão do concreto de maneira a gerar essas microfissuras, essa porosidade, essas rachaduras, que associado com a movimentação natural que ocorre nessas lajes expostas, determina essa patologia da infiltração. Uma outra reação é o ataque por sulfatos. Como nós sabemos, a reação de hidratação do cimento ela é uma reação exotérmica, de maneira que
a etringuita, que é um produto dessa reação de hidratação do concreto e que é formada basicamente durante essa reação de hidratação do concreto, que é uma reação exotérmica. Essa etringuita, ela incorpora durante a formação, durante a hidratação, durante o processo de cura do concreto, ela incorpora os sulfatos. Contudo, quando as reações exotérmicas, a exotermia dessa reação de hidratação é exacerbada, é elevada por vários fatores, dentre os quais os próprios constituintes do cimento, ou então a temperatura externa elevada, essa etriguinta que deveria ser gerada no decorrer desse processo de hidratação, dessa reação de hidratação do cimento, ela ou se forma defeituosa ou se forma tardia, de maneira que os sulfatos que deveriam ser incorporados nessa substância, nesse composto, eles permanecem nessas porosidades, nessas microfissuras presentes no concreto, de maneira que a água que penetra por ela determina, por essas microfissuras, por essas porosidades naturais do concreto, determina uma reação com esses sulfatos presentes nessas porosidades, de maneira que essa etringrita, que deveria ser formada durante essa reação de hidratação, ela se forma tardiamente, gerando tensões no interior desse concreto que determinam o alargamento dessas porosidades, dessas microfissuras naturais do concreto, gerando as fissuras, as rachaduras, as trincas. Isso exposto, nós passamos para o tratamento dessa patologia do concreto, dessa patologia do cimento, quais sejam as trincas e fissuras, o tratamento dessas trincas e fissuras. Segundo os entendidos, os engenheiros civis, a melhor impermeabilização de uma laje exposta é você construir um telhado bem construído seria a melhor impermeabilização. Entretanto, em determinadas situações, não se dispõe do dinheiro para se construir esse teto, esse telhado, ou então o arquiteto ele fez o projeto sem o telhado. No caso de grandes lajes, como por exemplo de edifícios, é projetado algumas vezes sem esse telhado. E no caso das pequenas lajes expostas, até 40, 50 metros quadrados, diante da não possibilidade de se construir de imediato um telhado, surge a seguinte dúvida: ou aplicar, qual material aplicar? No mercado se dispõe de uma infinidade de materiais. Entretanto, no caso de pequenas construções populares, de lajes de até 40, 50 metros quadrados, para se ter a ideia, que é o tamanho de um apartamento de um quarto, se dispõe de uma infinidade de materiais. E no contexto da seleção desses materiais, um dos critérios que se deve considerar quando se selecionar esse material é basicamente a facilidade de aplicação, economia em mão de obra e também um material que apresente
elasticidade de modo a acompanhar esses processos, essas reações naturais do concreto, bem como do movimento também estrutural dessa laje exposta e também que apresente uma resistência para suportar, em alguns casos, o trânsito de pessoas. Apesar que nas casas populares, essas casas populares são de um piso, então não tem usualmente esse problema do trânsito de pessoas. Mas quando houver, há que também se considerar a resistência à compressão desse concreto ao trânsito dessas pessoas. Isso exposto, e nesse contexto da praticidade mais da economia, se nós dispomos no mercado basicamente de dois produtos comerciais, quais sejam as mantas líquidas e os cimentos elásticos. Para se ter uma ideia de preço, essas mantas líquidas elas apresentam cerca de R$ 100, elas custam cerca de R$ 100 a R$ 150 mais baratas do que os cimentos elásticos. Elas estão atualmente uma lata com 20 quilogramas de uma manta líquida está em torno de 300 a R$ 400, e os cimentos elásticos eles estão algo em torno de 500 a R$ 600. Para se cobrir uma laje de entre 40 a 50 metros quadrados, se gastaria basicamente duas latas desses impermeabilizantes. E no contexto desses impermeabilizantes, quando se considera as mantas líquidas, a única que possibilita trânsito é a supermanta líquida da quartzolite. Já os cimentos elásticos, eles possibilitam esse trânsito. De maneira que, quando se comparam os produtos comerciais, os cimentos elásticos, o Elastimente da Dry Leves, o Rebotec, o Recubriplast, e esses cimentos elásticos, eles apresentam essa vantagem relativamente à grande maioria das mantas líquidas, quais sejam dessa elasticidade que possibilita o trânsito de pessoas associado à sua resistência à compressão. E basicamente, quando se compara esses materiais comerciais com, especialmente essas mantas líquidas, com a impermeabilização caseira que nós veremos no slide seguinte, basicamente a desvantagem delas é relativamente ao custo, que elas são mais onerosas, elas custam mais do que a impermeabilização caseira que nós veremos a seguir. De maneira que, mencionando as principais marcas comerciais referentemente às mantas líquidas, é o Sincafil, o Vedaprem, o Bautec, o Tecril, aí a supermanta líquida da quartzolite. Esses são os principais produtos comerciais. Usualmente eles já vêm preparados, de maneira que você passa com uma trincha, com uma vassoura, ou então com um rolo, você passa facilmente. Já os cimentos elásticos, que são considerados os mais eficazes no tratamento dessas, pela praticidade e considerando a propriedade de
elástica deles e resistência ao trânsito de pessoas é o Elastiment da Dry Leves, o Rebotec e esse Recobriplast. Esse Recobriplast, ele apresenta na sua constituição fibras de poliésteres e basicamente além dessas propriedades de elasticidade e resistência, esses cimentos elásticos, eles dispensam a proteção mecânica, que usualmente você tem que utilizar quando tem que fazer uma proteção mecânica, quando você utiliza essas mantas líquidas, ou então se vale da impermeabilização caseira. Essa proteção mecânica é basicamente construir construir um contrapiso acima da laje. Como mencionado em slides anteriores, o melhor procedimento logo após se concretar uma laje, seja por meio do bombeamento ou através de um caminhão, ou então com o auxílio de uma equipe de um pedreiro experiente, é basicamente você aplicar uma camada que os pedreiros chamam de nata de cimento, ou seja, cimento na proporção de uma parte para duas de água, ou então uma parte de cimento, uma parte de areia e duas partes de água, de maneira que esse cimento, essa nata de cimento bem fluido, possa cobrir aquelas fissuras de menor extensão, fendas e fissuras de menor extensão. E logo em seguida você recobrir essa laje com essa nata de cimento com um telhado. Entretanto, nem sempre se dispõe de dinheiro para investir na construção de um telhado. Aí surge a dúvida, o que usar? O impermeabilizante caseiro ou fazer uma impermeabilização de maneira que você possa substituir o pedreiro, se valendo de produtos comerciais ou dessa impermeabilização caseira. E como nós vimos, basicamente disponível para você, que não é pedreiro profissional, poder fazer uma impermeabilização, as opções são basicamente as mantas líquidas e os cimentos elásticos. Dentre as mantas líquidas, a única que possibilita trânsito de pessoas é a supermanta líquida da quartzolite. As outras marcas comerciais, como da Sika, o Sikafil, o Vetaprem, essas outras mantas líquidas, dentre outras, funcionam, mas funcionam sem um trânsito de pessoas. De maneira que se a sua laje vai ficar exposta e você pretende usar essa laje para fazer uma reunião de pessoas, você mesmo, a sua família, transitar por essa laje, das mantas líquidas é só a supermanta líquida da quartzolite que funciona para esse trânsito. Os cimentos elásticos têm duas marcas que funcionam, que é bastante conceituada no mercado, quais sejam o Elastiment da Dry Leves e o Rebotec Fuel, que é uma outra marca de cimento elástico. Segundo os pedreiros, esses materiais funcionam. Entretanto, é importante ressaltar que, como esses materiais envolvem um custo bastante elevado, algo em torno de R$500 a R$600 cada 20 quilogramas desses cimentos elásticos,
é importante você, ao investir esse dinheiro, por exemplo, no caso de uma laje de 40 metros quadrados, você vai gastar entre 1.500 e 2.000 reais, ou seja, 600, duas latas para 40 metros quadrados, mais o gasto que você tem que ter, por quanto não vai somente investir no cimento elástico. Você, se possui alguma fenda de uma dimensão um pouco maior, você também tem que tratar essa fenda para aplicar o cimento elástico, porquanto senão você corre o risco do material também não funcionar. Então, nesse contexto, tanto anterior dessas fendas, dessas fissuras, eu sugiro você fazer o tratamento dessas fendas, dessas fissuras, e se valer da impermeabilização caseira. Ela funciona, a exemplo das outras mantas líquidas, ela pode funcionar ou não, vai depender de determinados fatores e principalmente fissuras. Como nós podemos constatar nesse diapositivo, em que foi utilizado um impermeabilizante caseiro, ele foi utilizado sobre a laje de acredito que de um edifício. Certamente essa laje aqui ela tem mais de 100 metros quadrados. Para uma laje dessa extensão, eu confesso para vocês que eu não indico um impermeabilizante caseiro, nem qualquer uma das mantas líquidas, se houver trânsito de pessoas. E basicamente o impermeabilizante caseiro, usualmente ele não funciona, ele trinca nessas regiões, nessas concavidades aqui em que se acumula água. Quem aplicou esse impermeabilizante caseiro, uma simples olhada do trabalho que foi realizado aqui, dá para se perceber que quem aplicou esse impermeabilizante caseiro é alguém bastante cuidadoso. Porque você vê que ele fez a impermeabilização nos cantos, mas mesmo assim você vê que há um acúmulo de água nessas concavidades, de maneira que se você tentar cobrir essas concavidades com um impermeabilizante caseiro, de modo a aumentar a espessura do impermeabilizante caseiro nessa região, ele vai trincar. Isto posto, nós passamos a apresentar as principais formulações caseiras desse impermeabilizante que é utilizado. E basicamente as formulações são o cimento, uma parte, associado à cola branca. A finalidade da cola branca é justamente proporcionar essa flexibilidade a esse cimento, porquanto, como nós vimos, a laje ela está sujeita às intempéries que promovem contrações e dilatações decorrentes, exacerbadas, essas movimentações essas da laje que exacerbam essas fissuras, essas porosidades presentes na laje, muitas delas tendo origem no próprio processo de hidratação do cimento. Mais a água, algo em torno de 20 litros. Associado a essa formulação de cimento, cola e água, pode ser associado também o açúcar. O açúcar, ele adicionado na proporção de 1 quilograma para 50 quilogramas de cimento, que é o tamanho de um saco de cimento,
mais 20 litros de água também proporciona uma outra formulação caseira. E basicamente também o açúcar é adicionado nessa formulação caseira justamente para proporcionar também uma maior elasticidade a esse cimento, porquanto ele resiste mais às intempéries, mais ao calor do que o cimento puro, do que a simples nata de cimento, do que a simples mistura de cimento e água, ou cimento, água e areia. Também uma outra formulação além do cimento, da cola e do açúcar, se adicionar um balde de areia peneirada também se valendo de aproximadamente 20 litros de água, um pouco mais, porque você adicionou o açúcar e a areia, também pode ser testada no direcionamento de decrescer, de reduzir essa infiltração. E uma outra formulação é você usar uma parte de cimento, argamassa e duas partes de água, de maneira que essas partes aqui, quando se fala em partes, se refere a um recipiente idêntico para medir tanto o cimento e a argamassa e a massa. Por exemplo, se você usar um pote de cimento, um pote de sorvete para proporcionar o cimento, você tem que utilizar o mesmo pote de cimento para proporcionar a argamassa e também para proporcionar a água, de maneira que você vai ter um pote de cimento, um pote de argamassa e dois potes de água. E uma outra formulação que também se vale de argamassa é a que utiliza a argamassa. Em vez de usar a argamassa AC3 na proporção de 1 para 1, você usa a proporção de cimento de 2 para 1 parte de argamassa. Ou seja, se você considerar cada parte, cada recipiente de cimento contendo 10 quilogramas, você vai utilizar 20 quilogramas de cimento para uma parte de cimento, uma porção, um recipiente de cimento de 10 quilogramas, mais a cola branca e mais os 20 litros de água que você toma como parâmetro, adicionando para mais ou para menos, conforme a textura que você quer dessa formulação caseira. É importante se ressaltar que essa formulação caseira ela também guarda uma relação com a dimensão das fendas e das fissuras que você possui. Portanto, se você possui fissuras, fendas estreitas, você tem que usar uma consistência dessa formulação caseira mais líquida. Se você tiver umas fissuras, fendas mais acentuadas, você vai utilizar uma consistência viscosa, de maneira a tentar vedar essas fendas e fissuras que você encontra na sua laje concretada. Isto posto, cabe o questionamento final: qual o melhor, qual o mais indicado, o impermeabilizante caseiro ou os produtos comerciais? Na minha opinião, depende basicamente de dois fatores: da extensão da laje e da extensão do grau de acometimento dessa laje pela patologia, qual seja a infiltração de água. De maneira que
no contexto de uma laje de até 40, 50 metros quadrados, que não apresente patologias muito acentuadas, como fendas e rachaduras, apenas fissuras e trincas, aquelas trincas decorrentes do ressecamento, em que a camada superficial do concreto ela trinca por esse ressecamento que possibilita a sua remoção. Eu sugiro a utilização de formulações caseiras. Também, naqueles casos mais acentuados, de uma laje de 40 a 50 metros quadrados, em que existam fendas e rachaduras não muito extensas, não muito em largura acentuadas, eu sugiro o tratamento dessas fendas por um veda-fendas, como por exemplo um PU20, que apresenta uma elasticidade capaz de ser colocada nessa fenda, nessa rachadura, e posteriormente recobrir com a formulação caseira. Por outro lado, numa laje com mais de 50 metros quadrados, se fosse na minha casa, eu procederia da seguinte maneira. Se não houvesse fendas, rachaduras, a laje estivesse recoberta por um telhado bem construído, eu sem vacilar, eu optaria pela formulação caseira. Contudo, nesses casos de patologias mais acentuadas, como por exemplo, apresentando essas fendas, essas rachaduras, antes de comprar um cimento elástico, eu testaria nessa região de maior infiltração, eu testaria numa área de 5 metros quadrados, eu testaria o cimento elástico e na outra a formulação caseira, após fazer o tratamento evidentemente, dessa rachadura, dessa fenda, que usualmente no caso do Elastimente tem um procedimento padrão para o tratamento dessas trincas à base da Smart Resina 5 em 1. No caso da formulação caseira, também se poderia utilizar esse tratamento padrão aí para o tratamento da rachadura, da fenda, com essa Smart Resina, e posteriormente se testar também numa área de 5 metros quadrados, qual a mais efetiva, evidentemente, que na região de maior infiltração, maior vazamento. No mais, espero que esse vídeo possa ter ajudado a você que não é um pedreiro profissional, a desenvolver o senso crítico relativamente ao método de impermeabilização que você pode usar na sua laje na tentativa de solucionar esses problemas de infiltração que mais cedo ou mais tarde em qualquer residência eles aparecem. E no caso de você não conseguir solucionar, seja com a formulação caseira, seja com as mantas líquidas, seja com cimentos elásticos, restará ainda a você a manta asfáltica por maçarico, fixa por maçarico, contudo necessita de um profissional especializado que encarece o tratamento dessa patologia. No mais, um grande abraço e nos vemos